Graça e paz, pode tomar assento. Gi, quero que você ore um pouco com a gente também. Podem ficar sentados, vamos dirigir mais algumas palavras de oração. Aleluia. Apaga um pouquinho essa luz, por favor. Só apagar um pouquinho a luz. E o som estava bem gostoso. Se puder deixar, eu agradeço. Eu acho que ela quis dizer essa aqui, viu? Não, tá bem, tá bem. Tá ótimo. Só o som que estava bom, viu? Se quiser deixar, estava bom. Pai, nós sabemos, Senhor, que uma igreja saudável é uma igreja que gosta de falar com você. É uma igreja que sente falta de falar com você. Como é gostoso, Senhor, quando nós chegamos aqui e a gente ouve a Tua voz, como foi hoje. As pessoas nem haviam chegado ainda e a Tua voz era tão audível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Nós podíamos Te ver, Senhor, e o meu coração se alegra. Obrigada, obrigada, porque nós somos tão cheios de falhas, nós somos tão cheios de comportamentos errados, mas você tem nos ensinado a nos colocarmos de joelho na Tua presença e reconhecer o quanto nós precisamos de Ti. E cada vez que o Senhor faz isso, cada vez que o Senhor nos transforma, nos faz ver os nossos pecados, a Tua voz volta, a Tua direção volta, a Tua instrução vem. E nós Te agradecemos, Senhor, porque ainda existe um clamor dentro de nós, um desejo de falar contigo, uma fome de ouvir a Tua voz. Sabe, Deus, o Adriel pode trazer aqui a mais linda mensagem, mas se ela for vazia da Tua presença, se a gente não abrir o coração, se a gente não entender que nós somos como uma terra que nesse momento precisa permitir ser remexida. Nós somos uma terra, Senhor, e queremos estar aqui, abertos para sermos remexidos, Senhor, para que você possa arrancar do nosso coração toda a semente que o Senhor não plantou. Senhor, obrigada pela sede. Todo corpo que é saudável tem sede. Eu me lembro da preocupação do meu marido comigo, Senhor, quando eu não tinha sede. Eu me lembro da orientação dele para mim: pega a água, deixa lá na frente do seu computador e vai tomando, porque você precisa tomar água. Alguém que não toma água, alguém que não se hidrata, adoece. Talvez, Senhor, muitos de nós que estamos aqui, está como eu era, não toma água, está ressecado por dentro, como uma terra seca, e já se adaptaram, como eu havia me adaptado. Eu achava que era daquela forma, que era daquela maneira. Mas hoje, Senhor, que sede eu sinto no meu corpo, no meu espírito. Gera essa sede dentro de nós, Senhor. Gera essa sede dentro do nosso espírito, Senhor. E eu Te peço, Espírito Santo, vem nesse lugar. Sabe, Deus, como nós precisamos de Te ouvir, como nós precisamos receber dessa água, Pai. Nós, Senhor, Te honramos nesse lugar e Te pedimos, Espírito Santo, lava-nos, limpa-nos. É a água que rega a terra. Às vezes, Senhor, nós queremos frutificar, nós queremos dar frutos, mas nós não queremos a água. Nós não queremos ser lavados, ser limpados, nós não queremos, Senhor. Nós ficamos numa postura rígida.
nós nos colocamos em uma posição aonde nós olhamos para a Tua palavra de uma maneira talvez quase que desprezível, desvalorizando aquilo que sai do Teu altar. Você joga a semente e nós voltamos para casa, muitas vezes já perdemos as sementes na porta, porque não prestamos atenção, porque estamos desatentos quando a gente chega em casa uma semana depois. Cadê a semente que o Senhor plantou? O que foi que o Senhor falou? O que foi mesmo que o Senhor instruiu? Já não sei mais. Estamos tomados pela carne, pelo ímpeto da nossa personalidade e tantos outros nomes que nós damos para o nosso jeito de ser, Senhor. É o nosso temperamento, é TPM, é tanta coisa, é tanta desculpa que nós alcançamos, Senhor, para andar na carne, para fazer o que é errado. Mas no próximo domingo a gente está aqui de novo. E de novo. E às vezes a gente te pergunta: o que está acontecendo, Deus? E quando você fala, a gente fica bravo. A gente não gosta. Paulo queria falar com a igreja de Coríntios. Ele queria falar com ela como pessoas maduras, mas não podia. Porque eles não gostavam, eles ficavam bravos. Tinha que ficar dando leite. Será que Deus pode dar comida sólida para você? Ele pode. Ele está nos perguntando hoje, Ele pode dar comida sólida para você? Você vai receber como um remédio na tua vida? Porque Ele vem, é um tempo, Ele está chamando esse lugar para uma nova plataforma. Ele está chamando esse lugar para um novo tempo. Ele está pedindo: deixa eu trazer vocês aqui para um lugar mais alto. Só nesse lugar, prepara o teu coração, prepara o seu coração, prepara o seu coração. Ora, bachuri canta labassa. As correntes, Senhor, que nós sabemos, que nós já vimos o Senhor quebrando hoje aqui. Aquelas cobertas de culpa, Senhor, que nós vimos, que eu vi o Senhor rasgando aqueles mantos de culpa, aqueles mantos de peso espiritual, Senhor. Rasga. Nós declaramos em nome de Jesus que é chegado um tempo poderoso de Deus e que as águas do teu Espírito, elas irão fluir nesse lugar, elas irão fluir direto do lado direito do trono, elas irão fluir para onde? Porque onde tem um trono de Deus, aonde tem o trono de Deus tem águas, aonde tem o trono de Deus tem um rio do lado direito do trono, conforme diz em Ezequiel 47, se tem trono de Deus aqui, tem fluir da palavra. Se tem trono de Deus aqui, tem correção para a tua vida. Se tem trono de Deus aqui, tem aquilo que você precisa para que você seja desbloqueado e seja levado para aquilo que Deus quer. Mas você precisa se colocar nessas cadeiras com outro coração. Não olha para mim, por favor, não olhe para mim. Não olhe para esse homem, não olhe para a Vanessa, não olhe para o Arnaldo. Quantas vezes Arnaldo está parando com isso, mas às vezes, quantas vezes ele fala, porque eu... Quantas vezes ele fala, vocês podiam vir para cá. Eu falo assim para ele, se Deus mandasse eu viria correndo, mas o Senhor não mandou. Não olha para o Arnaldo, não olha para a Vanessa, não olha para mim, não olha para a Mariana, não olha para o Tiago, não olha para nós, não somos nós. É o trono de Deus que está sendo estabelecido nesse lugar. E onde está o trono de Deus vai ter água. Onde está o trono de Deus vai ter algo que te incomoda.
Onde está o trono de Deus, existe um movimento que tira você da zona de conforto. Você quer o trono de Deus? Você tem certeza que você quer? Você tem certeza que você quer? Então se prepara, porque você vai sair da tua zona de conforto. Você não vai conseguir encontrar um argumento que justifique você continuar do jeito que você está. Em nome de Jesus, porque a força dessas águas, a força daquilo que jorra do trono de Deus é maior do que qualquer outra coisa. E esta cidade verá o poder do nome de Jesus. A tua família verá o poder do nome de Jesus. Eu declaro isso, Senhor, neste lugar, na tua presença. Em nome de Jesus. Você quer, meu irmão? Você quer, minha irmã? Então coloca a mão no teu coração. Deus vai te levar num nível mais profundo. Coloca a mão no teu espírito. Ele te leva para um nível mais profundo. Eu declaro isso nesta noite. Ele te leva para um nível mais profundo e faz com que você, nesses dias, suba numa nova plataforma para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você crê? Amém? Então levanta a tua mão e para que o Senhor veja que você está conectado com aquilo que Ele está fazendo neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente ministra a palavra, acontece uma coisa muito interessante, que muitas vezes, pela responsabilidade, pode acender a luz, por favor, pela responsabilidade, o lugar que você está ocupando no processo da ministração, você começa a ouvir algumas coisas de Deus. Então, a hora que a gente entrou aqui na oração de manhã, eu comecei a sentir um movimento, comecei a ouvir algumas palavras do Senhor, e não tínhamos conversado nada, eu ainda tinha dúvidas sobre o que eu ia ministrar hoje. Então eu chego aqui, vou sentindo o ambiente, vou organizando aquilo que está na minha mente, aquilo que Deus está falando comigo. Aí o Gui fica desesperado, que eu ponho o versículo, tiro o versículo, ponho o versículo, tiro o versículo. Agora é essa aí mesmo, tá? Eu acho que e dali a pouco a gente estava orando, ela vem, para do meu lado e começa a falar: Deus está falando que... Eu falei: uau, é isso mesmo. E aí os meninos sobem para cantar e começam a liberar algumas canções. Nossa, é isso mesmo. Só que ninguém está ouvindo, só eu. Aí eu fico angustiado, falo: será que os irmãos estão entendendo o que a gente está vivendo aqui nessa manhã? Será que eles estão entendendo por que a gente está cantando essas canções? O que o Espírito está introduzindo? Eu me lembro que quando nós éramos, muitos anos atrás, pastores na comunidade do Renovo, a gente invertia o culto. A gente colocava a palavra primeiro e os louvores depois. Porque era muito eficaz, porque muitas vezes, e sem conversar com os meninos de louvor, as coisas encaixavam de um jeito, Mari, extraordinário. Então a gente falou: vamos inverter. E os irmãos ficavam bravos, que tinha muito irmão que gostava de chegar mais tarde no culto, porque não gostava de cantar, e se dava mal, porque chegava, estava no fim da pregação. E depois a gente deixava fluir as palavras de louvor, as palavras proféticas. Foi um tempo muito legal. Deus falou muito, liberou muito o ministério. Muitos, isso que eu vou falar agora tem a ver com o que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa manhã. Muitos dos meninos e meninas que serviam conosco naquela comunidade, naquele tempo, hoje são pastores e pastoras. E muitas das pessoas que caminharam conosco, caminham com eles lá em São José do Rio Preto. E a gente tem uma gratidão, um orgulho, uma reverência muito grande por ver gerações se levantando e sendo disponibilizados pelo Espírito Santo e fluindo e assumindo lugares mais altos, de maior autoridade. Isso é uma bênção. E isso tem a ver com o que eu e Gisele estamos sentindo nessa manhã. Nós não conversamos absolutamente nada sobre essa manhã, mas é claro dentro do meu espírito que tem uma virada nessa manhã acontecendo aqui nessa comunidade. Há um movimento do Espírito Santo, um findar de um tempo e o início de um outro tempo. É claro para mim. A dor cessou, a dor acabou, o tempo de chorar terminou. Ontem eu sentei com a Vanessa e o Arnaldo no almoço e falei: como que vocês estão em relação à igreja? Está melhor? Porque era tanta angústia, o sentimento que a gente estava falando sobre o Arnaldo, mas estava sobre a Vanessa, porque nós, será que a gente consegue? E a gente fortalecendo eles na mentoria, chamando a atenção que eles ficassem firmes.
Isso está ficando cada vez mais distante. Ontem eu perguntei, está melhor, Vanessa? Meu Deus, não tem nem comparação. Por quê? Porque nós estamos caminhando, nós estamos progredindo. E quando você progride, você encerra ciclos e começa outros. Quando você não aceita, quando você não passa pelos processos, como a gente estava orando aqui hoje, você fica preso dentro de um ciclo. Entenda. Eu já ministrei pessoas que ficaram 20, 30 anos dentro de um ciclo de dor que ela não precisava. Mas se você abraça a sua dor, se você senta no monturo e fica raspando, lambendo suas feridas, você não consegue ser introduzido num novo momento. É muito importante a gente continuar andando com Deus, mesmo que as nossas dores tenham sido as mais severas possíveis. Mesmo que não haja como compreender as coisas pelas quais passamos, mesmo que não haja como considerar minimamente justo o que foi feito contra nós, não interessa. A gente não pode se agarrar a nenhum sentimento relacionado às experiências da vida que trouxeram dor, perda, prejuízo, porque esse movimento de agarrar-se à injustiça, de agarrar-se ao sofrimento, seja pelo motivo que for o mais justo e qualificado que possa ser, essa decisão tem o poder de travar você e impedir que você continue prosperando no Senhor. Então que você entenda que não é, como a gente está falando, não é em relação a esses casais pastorais, não é em relação ao nome dessa igreja, é algo que Deus está fazendo conosco. No último culto que eu estive aqui, estávamos na oração, e quem está aqui há mais tempo sabe que nos processos de luta que passamos, o Senhor levou eu e a Gisele a colocar sempre uma cadeira aqui em cima, que era um lembrete de uma palavra de Deus: eu quero reinar nessa igreja. Eu quero voltar para o meu lugar. E a gente insistia, e eu acho que muitos irmãos nem entendiam. A gente colocava a cadeira ali como um sinal: Deus precisa voltar nessa casa, e em cada um de nós, para um lugar de governo. E no último culto eu pensei em colocar, quando eu pensei em me mover para pegar a cadeira, eu ouvi dentro de mim: basta, chega. E eu entendi disso, pronto, Ele está aqui, Ele voltou, a gente se alinhou, nós estamos alinhados com o Senhor, nós não abraçamos a nossa dor, nós não abraçamos nenhum desejo de vingança, nós estamos caminhando, porque à medida que você caminha, Deus constrói o que você não consegue. Então deixa eu virar a pregação de cabeça para baixo, vamos começar de onde a Tati parou hoje na introdução. É o fim do ministério de Jesus na terra, ele está liberado, está tudo pronto para ele ir embora, mas ele precisa liberar os apóstolos. Eles estão frustrados. Já sentiu frustração? Você já fez alguma coisa na sua vida que não prosperou? Você tem algum projeto inacabado? Você tem dores de coisas que deveriam ter rompido ou que romperam e depois foram destruídas? Quando você vive experiências assim, você tem um poder de ficar abraçado à negatividade, ao sofrimento, porque é um movimento, eu acredito, de tentativa interior de entender. Eu vou ficar aqui até entender, e é a pior besteira que você faz. Quando o ministério dos apóstolos começou com Jesus Cristo, um dia tinha uma multidão na frente deles, Jesus olhou para eles e falou assim: dá comida para esse povo? Eles olham para eles, presta atenção nisso, eles olham para eles, pastor, e não vem recurso. Aí chega um menino com uma cestinha e fala: que absurdo isso aqui, não tem nenhum planejamento nesse ministério não? Ninguém fez conta antes, ninguém fez a contabilidade do que ia ser preciso, não dá para sustentar essa multidão. Mas por que é que Jesus Cristo diz para eles: dê você, sendo que Ele é o detentor do poder do milagre? Ele está incitando aqueles homens a saírem de um lugar de escassez. Só que a tua mente não acompanha esse processo, porque ela olha, faz a conta e fala: não dá. Eu não sou para isso, eu não nasci para isso, eu estou cheio de ferida, eu já sofri, já me traíram, olha quanta coisa aconteceu, eu não consigo mais. Jesus olha e fala: dá de comer. Mas eles não conseguem. No texto que a Tati leu, eles estão lá na outra ponta. Jesus já morreu, já ressuscitou, Pedro já andou sobre a água, só que eles de novo estão em um lugar de impotência, e Jesus chega neles na praia e fala: e aí, tem alguma coisa aí para comer?
Não. De novo. Mas eu quero lembrar vocês que 3 capítulos para frente, no terceiro, porque isso é João 21, no terceiro capítulo do livro de Atos, Lucas narra que Pedro estava passando de um lado de um paralítico, e ele pede uma esmola, e Pedro olha e fala: olha, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu dou para você. É a primeira vez, Pedro dá o passo para fora. Mas o poder de curar o paralítico não era de Pedro, mas agora ele entendeu. Ele entendeu, é com ele. Eu só preciso ir para um lugar onde ele se conecta comigo e ele pode agir no mundo. E aquele paralítico foi curado. E ali há uma virada na vida daqueles apóstolos. Pois bem, vocês estão num tempo de virada. E eu acredito que muito lixo existencial vai ficar nesse altar nessa manhã. Então prepare-se para deixar e não levar de volta com você aquilo que você não tem mais que carregar. Prepare-se para oferecer aquilo que precisa ser deixado. Prepare-se para ser introduzido, para concordar com o Senhor naquilo que profeticamente Ele está falando sobre você, sobre sua casa e sobre esta casa. Não é porque é a gente, não é por causa de um nome, é porque Ele quer, é a vontade do Pai, do Senhor da igreja, mover o seu povo. Nós chegamos aqui, Ele já estava nos esperando e Ele já tinha planos, e os profetas começaram a ouvir a voz. Pode ser que outros irmãos ouviram palavras aqui hoje pela manhã, é que eu só tive contato com a Gi, mas... E tive contato com aquilo que vocês liberaram aqui, tudo falando, lembram-se das canções? Tudo falando sobre nós nos movimentarmos e entrarmos numa dimensão de operação de vida. O Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer operação. O meu sentimento sobre nós é que essa casa vai aparelhar muitos ministros e muitas ministras nesse novo tempo. Esse lugar, e eu estava preocupado, falei: Arnaldo e Vanessa precisam se preparar. Falei para a Gi ontem: Arnaldo e Vanessa tem que se preparar, porque eles vão lidar com muitos pastores e pastoras. Essa casa vai ter muitos profetas e profetisas, vai haver muita coisa rolando aqui. Ontem eu estava com os homens e estava falando sobre o ministério evangelístico, e eu fui para casa, André, com uma angustiazinha no meu coração. Cadê o ministério evangelístico? Parece que a gente desprezou o poder do evangelismo, o poder de falar do evangelho, o poder de capturar a palavra do céu e tocar a vida do homem. Mas o Senhor vai restaurar o poder desse ministério através de vocês. Vocês vão ver muito movimento de ministério sendo liberados nesse lugar a partir desse tempo, para a glória do nome de Jesus. Agora sim, leia comigo, por favor, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 21. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana, o marido de Ana, e a sua mulher. Engraçado que Penina não aparece mais, né? Penina é a outra mulher de Eucana, que maltratava Ana por causa da sua esterilidade. Cadê Penina? Cadê aquele que me maltratava? Cadê aqueles que zombaram de mim? Quando eu estou no fluxo daquilo que Deus quer construir, o mal não tem o poder de me alcançar. Não é que Deus vai fazer o mal para o maldoso, porque Ele é misericordioso e no nosso coração não tem que haver espírito de vingança. É que o mal não te alcança quando você está na batida do Senhor. O mal não te pega. A dor não te afeta mais. Eu sei do que eu estou falando, que é você poder olhar para um passado e não sentir mais a dor que você sentia, mesmo tudo estando no mesmo lugar. Você ser livre para continuar caminhando e desprender-se da dor. Glória a Deus.
Eli abençoava, verso 20, Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. O Eli, que achava que ela era uma bêbada, o Eli, que já tinha perdido muito da sua vitalidade espiritual diante daquilo que Deus fez na vida de Ana, ele é capaz de voltar a profetizar. Muitos filhos vão ver Deus restaurar seus pais por causa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ao invés de você tentar mudar seus pais, entre você no que Deus quer. E muitos pais vão ver a restauração dos seus filhos sem terem que fazer força. Então, entre você naquilo que Deus quer e deixe Deus lidar com a sua descendência. Não cabe a você controlar o fluxo da vida daqueles que você trouxe ao mundo, nem natural e nem espiritualmente. Cabe a nós continuarmos, prosseguirmos para aquilo que Deus tem na nossa vida, porque nós vamos abrir, como eu disse para os homens ontem, vamos abrir uma picada, uma trilha na qual as pessoas vão nos seguir. A maior alegria e a maior virtude da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é ver alguém seguindo seus passos, não por ele, mas por causa daquilo que ele carrega, por causa do Deus que ele serve. Porque nisso se resume o Evangelho, entenderam? Evangelho não é sobre isso, não é sobre números, é sobre vida, é sobre discipulado, é sobre gerar vidas para Cristo, é sobre crescer e fazer outros crescer, partir e deixar outros no lugar. Isso é Evangelho. Evangelho é fazer discípulos à imagem de Jesus de Nazaré a partir da nossa vida. É por isso que você precisa de dons, é por isso que você precisa destravar os talentos de Deus na sua vida, é preciso que você precisa aceitar o chamado de Deus em você, porque neles está a potência do que Deus quer fazer na sua vida. Por favor, não viva à margem, não viva apenas baseado em seus talentos naturais, no seu esforço de trabalho, não se contente apenas em ser próspero financeiramente. Isso não vale muito quando você está diante das preciosidades do reino de Deus. Então leve essas coisas adiante, mas coloque num lugar muito mais importante aquilo que você carrega dentro de você. Não esconda as pérolas que Deus deu para você. O Senhor quer despertar nossos chamados nesse tempo, e nós precisamos concordar com Deus naquilo que Ele está falando e fazendo conosco. Verso 21, o Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto Ana vivia a sua vida, enquanto Ana viveu outro nível, outro estágio da vida para além da sua esterilidade, houve uma cura, Deus sarou aquela dor de Ana, e ela foi viver então o fluxo da vida de uma mãe, que era o que ela tanto queria ser, que era uma mãe. E enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Prêmio, recompensa, alegria. Igreja, Ana pode ser para nós um símbolo ou um exemplo da nossa vida específica, tanto homem quanto mulher, porque é a jornada de um ser humano, a despeito do gênero, é a jornada de uma pessoa que vive a vitória sobre a dor. Então você pode tomar sobre a sua vida o exemplo de Ana e enxergar a partir do que Deus deixa registrado nas Escrituras sobre a vida dessa mulher, todo um desafio sobre a sua vida pessoal, sua existência. Por quê? Porque não há como passar pela vida sem dor. Então quando eu falo da sua dor, não é apenas Deus me revelando, é porque não tem ser humano sem dor. Dor é parte inerente da existência. Outro dia eu estava falando com alguém, não lembro com quem e não lembro porquê, sobre a morte. Eu acho que era a morte da pessoa amada dessa pessoa, não realmente está me fugindo. Lembrei quem é. É o pai de uma irmã muito querida para nós, e o pai partiu e ela está sofrendo muito apegada ao pai, filha mais nova, muito ligada ao pai. Eu falei, é assim, querida, o amor é algo extremamente complexo, porque é a maior das virtudes, mas é também o maior produtor de sofrimento na vida do ser humano. Por quê? Porque amar dói. E foi essa frase que eu disse para ela. Amar dói.
Aquela frase do pai, era melhor que fosse em mim do que no meu filho, é verdade. Quando você vê seu filho sofrer, tudo que você quer é tirar o sofrimento dele. E é esse movimento, a partir do amor, que pode fazer você fazer as piores besteiras da sua vida. Porque você não pode poupar seus filhos da dor, e algumas dores você nem deve, você tem que deixar ele passar para ele crescer, e é muito difícil isso. Já vou alertando quem é pai de criança aí, porque vocês vão entender depois que crescer, é muito complicado. Eu estou nisso, né? Vendo meus filhos chegarem a uma idade madura, próximo aos 30 anos, a Adriele tem um pouquinho mais, a Adriele tem um pouquinho menos, e há intervenções minhas que Deus está falando, sai da vida dele, é comigo. Isso é assunto para outra pregação. Mas o amor dói, e muitas vezes nós não entendemos como isso pode ser complexo. Então, que haja sobre nós todo um discernimento sobre aquilo que Deus está fazendo, mesmo a partir do que você olha e acha que é natural, que é normal na sua vida. Tenha um discernimento mais aprofundado sobre o que está acontecendo com você, porque você pode estar atada a processos de dor que não são elaborados e terminados. E não é porque Deus não quer muitas vezes, é porque você não decidiu sair deles. Ah, pastor, você falando assim parece que é fácil, mas você não sabe o que eu passei. Tudo bem, essa é uma maneira de ficar preso na dor. Então, se você quer fazer esse movimento, eu lhe respeito, porque realmente eu não conheço a dor do Arnaldo. Ele pode me contar coisas que ele passou, mas a dor que ele sente não me pertence e eu não tenho o direito de julgá-la. Então eu não estou aqui julgando ou fazendo pequeno aquilo que para você é muito grande, mas você precisa entender e ouvir a palavra de Deus. Não se trata de dar justificativas, se trata de fazer escolhas. E se você não a fizer, ninguém vai fazer por você. Eu já tive o desprazer de ver pessoas morrerem sem alcançar certas plenitudes da sua vida, empobrecidos, apequenados, pessoas maravilhosas, não tinha nada de errado na vida dele, vivia a vida natural de um ser humano, mas o que Deus tinha era mais. Entenda, salvação não depende de você, é dom de Deus, mas alcançar maturidade e plenitude da graça de Deus é outra coisa, Então aquele que se apossa do reino de Deus faz isso por coragem e força. Você se intromete em algo, você precisa lutar. Não é à toa que as escrituras estão atravessadas de figuras de guerreiros e de guerreiras, porque a nossa vida é perpassada por luta. Então a minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus se aposse de você, como se apossava de Sansão, para você lutar, nem que for com a queixada de um jumento morto, e desbaratar os teus inimigos e tudo aquilo que está arratando a tua vida, que você receba nessa manhã a graça que você precisa. Se você recebe, diga amém. Senhor, eu quero, meu Deus, como eu quero essa graça, para dar um passo na tua direção hoje e não voltar para casa com as cargas que eu tenho carregado, porque eu tenho certeza que essa graça virá sobre a tua vida. Desde que eu e Gisele chegamos lá na nossa igreja, no Mevan, a gente chegou a ficar até meio constrangido, porque não tinha um apelo do pastor no final de uma mensagem, que eu e a Gisele não estavam com a cara enfiada no púlpito. Gente, o povo vai pensar que nós estamos muito mal, assim, deve falar, nossa, esse casal realmente precisava vir para a igreja, porque ninguém nos conhece, sabe, André? Ninguém nos conhece. Mas, cara, a hora que falava com a gente, ou era Gil ou era eu. Ela, você vai? Estou indo, porque eu entendo isso, que eu preciso oferecer uma resposta, sabe? Não é o estar aqui, não tem nada aqui. Aqui é só uma plataforma, mas o meu movimento físico, ele representa um movimento do meu espírito. Eu não sei se você já teve a experiência de estar se sentindo mal, triste, e as pessoas te arrastarem para algum lugar feliz, tirarem você de um lugar, te arrastarem para um lugar para comer alguma coisa, ou para uma roda de conversa, e quando você se pega, você já deixou aquela tristeza e você foi inserido num outro ambiente. O simples movimento, porque o físico reflete o espiritual, todo o tempo.
Não tem como você estar aberto e com uma posição fechada. Não tem como você estar feliz e com cara de bode. O espiritual e o natural, eles estão todo o tempo se refletindo. É por isso que pessoas oprimidas muitas vezes são arcadas. Elas não conseguem mais se posicionar, porque a angústia vai pesando e o físico vai representando o espiritual. Que Deus te destrave nesses dias. Que Deus te libere de todo o jugo, de todo o peso. Se há pesos que estão sobre a sua mente, sobre o seu intelecto, se há pesos que estão sobre a sua capacidade de raciocínio, se há pesos que estão sobre o seu corpo na hora de você se expressar, se você, por exemplo, está na rua e sente o ímpeto do Espírito Santo para falar do amor de Jesus para alguém, mas alguma coisa te trava, que nessa manhã o Senhor te dê liberação da tua mente, na tua alma, no teu intelecto, de toda a trava, de todo o impedimento que você tem sentido, para ser introduzido, para ser introduzida naquilo que Deus tem para a tua vida. Se você tem recebido palavras proféticas, mas você está cheio de medo de errar, e se eu falar não tem sentido, que você receba graça e humildade de Deus para entender que o profético se estabelece com treino. Tenha humildade, fale, irmã, eu não sei se faz sentido para você, se não fizer você não me perdoe, mas eu estou com esse sentimento. Não tem que vir lá com, Oxalá e Deus está, porque eu vi. Não, seja humilde, olha, eu estou tendo essa compreensão, faz sentido para a tua vida? Assuma. Porque à medida que você, virou mensagem sobre treinamento do dom profético, né? À medida que você exercitar, a sua habilidade vai aumentar. Que habilidade, Adriel? A habilidade de discernir o que é do espírito, o que é da tua mente, para não ficar fazendo leitura fria das pessoas, e a tua precisão será maior e para a glória de Deus. Mas Ana também pode ser um exemplo para nós, mais tipológico, genérico, um exemplo da igreja. Ela pode ser um símbolo da igreja, ela pode ser o símbolo dessa igreja, ou símbolo da igreja numa cidade, ou símbolo do nosso ministério, porque o feminino traz consigo, por causa do contexto do Novo Testamento, essa capacidade de nos abrir essa janela na Escritura para enxergar certos personagens tipologicamente. E quando nós olhamos para isso, isso se enquadra com aquilo que Deus está falando hoje conosco. Eu quero tirar você de um processo de dor, de um processo de luto, de um processo de esterilidade, e te introduzir num processo de vida. Mas entenda, quando Deus dá o filho para Ana, não termina o problema de Ana, porque ela tinha feito um compromisso de entregar aquele filho. Não é mais meu. Então imagine uma mãe, uma mulher com problemas uterinos, com problemas físicos para ter filho. Deus vai e opera um milagre, mas vai entender esse Deus, né, irmãos? Deus não é gente, como diz o Luiz Hermínio. Vai entender. Ele, que é o Senhor da vida da mulher, não permite que ela tenha filho. Só que ele põe um ímpeto no coração dela, deixa ela ficar lá na amargura, até sair uma palavra da boca dela. Se o Senhor me der um filho, eu dou. Agora eu te dou. Por quê? Porque aquela geração precisava de um coração alinhado. E aí ela vai e entrega, mas entrega para o pior sacerdote que podia ter. Não tem problema. E Deus vai então construindo um caminho no meio das impossibilidades, no meio das imprecisões, das inviabilidades, aonde parece vai dar tudo errado. Se você ler os versículos acima desse que eu li, falam da corrupção dos sacerdotes no altar. Ela leva o menino para uma igreja onde todo mundo está roubando o caixa da igreja. Olhe lá. Eles não estavam nem aí com o sacrifício dos irmãos. Eles metiam o garfo, levavam a carne. Os assistentes, os pastores auxiliares falavam, isso aqui é do sacerdote. Pegava tudo, comprava carrão, comprava mansão. Estou ilustrando, tá, irmão? É outra coisa, mas assim, é isso aí. Todo mundo indignado com aquilo. E Deus pega um menino e bota lá no meio. Isso é para aqueles momentos que você fala, mas onde Deus foi me pôr? Por que eu fui nascer nessa família? Não é? Meu Deus, por que o meu caminho parece tão difícil? Saia desse lugar. Não é para você entender, é para você viver. Não é para você dizer, agora eu entendi. Não, Ele quer que você viva. Imagina Samuel.
Imagina, se era duro para Ana, imagina uma criança vivendo num tipo de um orfanato, com um homem que não é seu pai, com irmãos que são cafajestes. Era ali que ele tinha que aprender a ser sacerdote, não era? A gente não aprende pelo exemplo, pois eu quero te dizer que mesmo que você tenha vivido debaixo dos piores exemplos do mundo, Deus é poderoso para te fazer completamente diferente. Se você teve o pior pai do mundo, Ele é poderoso para te fazer o melhor pai que essa geração pode ver, porque Ele é Deus e Ele faz essas coisas. Então não se apoque, como diz Isaías, não se limite naquilo que você já viveu, não tenta entender, porque se fizer sentido para mim, aí eu surfo. Mentira! Se fizer sentido para você, você vai ficar contando o sentido da tua dor para todo mundo. Você tem que sair daí, deixa Deus te conduzir, diga amém. Amém, que meu pai não estava lá quando eu nasci. Amém, que eu não tinha roupa direito para me vestir na minha infância. Amém, pela dor que eu senti quando eu virei adolescente e me senti o mais humilhado dos meus amigos. Amém, porque depois Deus me tirou dessa dor e me deu um coração. Ele me deu um coração. Eu falava ontem para Vanessa e para o Arnaldo, não é a coisa mais interessante, eles agradecendo pela mentoria, pelo acompanhamento, falei, não é a coisa mais interessante do mundo, que Deus pegou 2 pastores que viveram mais frustração do que sucesso nesses 30 anos de ministério para cuidar de vocês? Irmãos, eu vi a igreja que eu pastoreava fechar, eu fui expulso da minha igreja, fui impedido de entrar, e passei 10 anos vendo ela minguar até ficar a última família e eles se dispersarem. Eu vi. Só quem é pastor, como Daniel, André, sabem do que eu estou falando, vocês. É muito triste, porque aquela congregação nasceu com o meu esforço. E quando eu entendi que Deus tinha um chamado apostólico, missionário, chame como quiser na minha vida, irmãos, eu sempre fui muito radical. Eu não hesitei, eu chamei os líderes, fiz uma reunião, expliquei o que Deus estava falando, falou, irmãos, eu vou. Porque eu já viajava muito, eu falei, eu estou indo embora, eu vou, essa aqui é a minha casa, mas eu vou para outra localidade, e eu não quero R$1 dessa igreja, eu vou me sustentar de oferta. Deixei tudo, deixei o salário, e era bom, deixei tudo. Estou falando isso para vanglória, eu quero que você entenda o processo. Quem que ficou dos presbíteros como pastor? Ficaram todos, por quê? Porque o mais jovem era o que eu acreditava que tinha que assumir, e o mais velho era o mais limitado, mas eu não tinha clareza do que fazer. Então eu falei, não, vamos ficar assim, eu venho aqui uma vez por mês, continuo ministrando vocês, até a gente entender de Deus quem que tem que assumir. Só que esses irmãos e eu mesmo estávamos em contato com um outro pastor de um outro país. Quando esse pastor ficou sabendo, que absurdo que Adriel fez, ele não pode mais, e esse pastor mais velho aceitou, me chamou e falou, acabou, você não entra mais aqui, você não é bem-vindo. Saí arrastando a minha dor, irmãos. Foram anos. Esse é um dos episódios. Já fui esculachado em púlpito de igreja, chamado de rebelde, divisor, dorminhoco, escracharam com o meu nome. Então é esse cara que passou por tudo isso na vida que Deus coloca para ajudar 2 jovens casais a edificar uma igreja. Ele não pegou o pastor das multidões, que provavelmente faria um trabalho melhor que o meu. Ele pegou alguém que sai do meio da sua dor para dizer assim, eu não vou parar de servir a igreja por causa daquilo que eu vivi e não entendo. Por que ele deixou? Não me interessa mais. E aqueles irmãos, amo de coração, falo com eles, tenho contato. Ficou, irmão, consegui, graças a Deus, depois de muitos anos, consegui soltar o fardo da minha dor e sigo, e hoje Deus pode me usar para ajudar outras igrejas e outras pessoas. Essas são as minhas marcas em Cristo, e elas me ajudam a chegar onde eu preciso chegar em Deus, para a glória dEle. Então reconheça as suas marcas, entenda tudo que você viveu, mas deixe Deus transformar isso em algo melhor. Deixe Deus gerar Samuéis a partir da tua vida e entregue para o Senhor. Deixe Deus fazer milagres, colocar sinais no meio da corrupção, sinais no meio do amortecimento espiritual, porque é isso que Ele quer fazer com a nossa vida. Conta a história que quando Ana entrega Samuel lá no meio daquela bagunça que estava,
o ministério levítico, ela deixa o menino e ela deixa uma roupa igualzinha do sacerdote. Mas ele não era sacerdote. Mas ela começa então a profetizar sobre a vida dele. Ela põe a roupinha nele e fala: vai, meu filho, vai para o teu destino, vai ser sacerdote. Eu fico aqui, eu vou gerar outros filhos, você é a melhor esposa que meu marido pode ter. Mas você, meu filho, teu destino é diferente, eu te solto. Passa um ano, meu filho cresceu, deixa eu ir lá de novo. Ela faz outra roupinha. Vai lá, essa roupinha está curta, eu tiro. E eu continuo moldando você por aquilo que Deus quer da tua vida. Todos os anos, diz a Escritura, Ana ia lá e trocava a roupa do seu filho e deixava ele seguir. E ele vai se tornando um sinal para a sua geração. É isso que acontece quando você consegue deixar para trás os processos de dor que tornaram você em algo que você não deveria ser. É isso que Deus faz quando Ele toma você e você aceita o chamado de Deus, o pedido de Deus, e você se posiciona em Deus. Quais são as dores que você ainda não soltou? Marido, homem, quais são as dores que você ainda não teve coragem de falar nem para tua mulher? Ah, mas é lá da minha infância. Não interessa. Se você não a soltou, ela está governando alguma área do teu coração e você não sabe. Mulher, qual é a dor? Qual é a angústia que você guarda dentro de você? E de vez em quando ela volta e produz aquele amargo terrível sobre o teu coração, mas você nunca pensou em soltar essa dor. Quando você pergunta, Deus te responde. Então, se você não sabe ou acha que não sabe nessa manhã, pergunte agora para o Espírito Santo: Espírito Santo, quais são as minhas dores? Esses dias que Deus está me fazendo lidar com o meu filho mais novo, num processo de liberá-lo e de permitir que ele caminhe com algumas coisas, eu comecei a investigar meu coração. E sabe onde eu investigo meu coração? Na minha mesa de oração com a minha esposa. Quem não ora, dificilmente fica sabendo daquilo que Deus quer falar. Desculpa te dizer, se você não ora, você não fica sabendo o que Deus quer falar. E se você não fica sabendo o que Deus quer falar, provavelmente você não anda nos caminhos de Deus. Porque as coisas do Espírito, elas são discernidas no Espírito. Teu psicólogo, teu terapeuta, teu coach, teu mentor te leva até um certo ponto. Mas tem um ponto que ninguém te carrega adiante. Porque determinadas solturas, elas são espirituais. Embora o abraço do trauma, o abraço da dor, ele seja no ambiente psíquico, no âmbito natural, o milagre é no âmbito espiritual. É por isso que minha esposa me conta de certas ministrações que acontecem nos processos terapêuticos, que a pessoa está lendo pelo natural, ela está lendo psiquicamente, mas a Gisele sabe que o que Deus está fazendo é profundamente espiritual. E às vezes é uma pessoa que não é nem iniciada nas coisas espirituais, mas ainda assim Deus opera no Espírito. Aliás, você precisa entender que você pode estar fazendo algo natural, Deus está operando algo espiritual. Se você é zeloso naquilo que você faz no âmbito natural, Deus está comunicando no âmbito espiritual. Se você é o melhor profissional que esse mundo pode conhecer, você precisa entender que não se trata somente de competência, trata-se de virtude, trata-se excelência, desculpe, e excelência é a linguagem do reino de Deus. Então, meu Deus, o que é que você ainda não soltou? Deixa eu concluir. Quando eu estou lidando com meu filho, levando para o altar da oração, Gisele, eu estou percebendo isso, eu estou percebendo emoções aqui que não deveriam estar em relação ao Adrielzinho, o que está acontecendo? Nós fomos levar para o altar da oração, Deus me levou de volta no meu pai. O meu pai, que eu já ressignifiquei tantas
detalhes em relação à vida dele, mas de repente explode uma memória do meu pai me dando uma oferta e eu caindo. Nesse período que nós fomos embora de Rio Preto, que Deus falou conosco, eu tinha uma dívida com minha irmã, precisava pagar, não tinha dinheiro. Meu pai, pedreiro, estava fazendo um trabalho para ela, falou: filho, deixa que eu pago. Quando meu pai fala isso no telefone, eu desligo o telefone, caio de joelho e começo a chorar. Eu lembro da Gisele: o que aconteceu? Teu pai te falou alguma coisa? Ele te maltratou? E eu não conseguia nem falar, chorava copiosamente. Depois de 20 anos é que eu entendo o que eu estava chorando ali. Havia uma angústia, porque na pobreza, na luta do meu pai, ele nunca conseguiu prover para mim muito que os meus amigos tinham, e eu fui engolindo aquela dor, e foi pondo ela em algum lugar que eu não conhecia, mas que me movia, e ainda iria me mover no futuro. Então, quando eu olho para o meu filho hoje, eu tenho a suspeita de que ele não está fazendo aquilo que vai produzir o melhor para ele. Eu olho para mim e digo: eu não sou um pai provedor, porque na verdade eu estou operando sob a dor que eu vivi na geração passada com o meu pai, e agora eu estou achando que o meu pai sou eu, e que eu estou achando que o meu pai é o Adrielzinho e que eu sou o meu pai, e não é nada disso. Eu não sou o meu pai, o Adrielzinho não sou eu, o Adrielzinho não é meu pai, eu não sou. Isso é uma construção da minha mente, e essa construção, ela tem o poder de mover minha vida em algo carnal, em algo emocional, distorcido da realidade. Então, quando isso vem ali no altar da oração, vem um choro, eu libero uma palavra de oração, a clareza sobe na minha mente. Eu olho para o meu filho e não vejo mais o Adriel todo desprovido que ele achava que era, até porque isso tudo é uma criação mentirosa. Eu nunca fui desprovido, eu nunca fui um filho sem sustento. Aquilo é uma criação a partir de uma dor, quando eu olhava para a vida dos outros e não conseguia olhar para a minha. Eu olhava para os outros, achava que tinha mais do que eu, mas o que eu tinha eles não tinham, e eu não conseguia ver. Meu Deus do céu. Mas quando então vem a luz, eu me desprendo, e eu digo: não vou mais me mover assim. Olho para o meu filho de uma maneira diferente, começo a falar com o meu filho de uma maneira diferente. Escute, você precisa ser a Ana que solta o seu filho para o seu destino. Você não pode derramar nenhum fel sobre a sua geração. Você tem que derramar vestes de justiça, virtude. Você tem que profetizar e abençoar. Mas se você está pastoreando, Tiago, e você tem uma dor que você não conhece, chega alguém e conta a mesma dor, você não vai ministrar ela pelo Espírito, você vai ministrar ela a partir da tua carência. Consegue me entender? É por isso que todo o tempo na igreja nós estamos nos ferindo com as pessoas, nós estamos nos sentindo rejeitados, ou a gente quer subir num púlpito, a gente quer ter um cargo, a gente se ilude com o lugar, porque dá a impressão que daqui eu consegui vencer, daqui agora eu superei. Você não superou nada, você criou uma idolatria, porque aquilo tudo está construído a partir da sua dor. É por isso que nós temos tanta gente ferida, e você pode ser uma pessoa que chegou aqui ferida de outra igreja, de outro pastor. Sabe por quê? Porque muitos pastores estão operando debaixo de dor, debaixo de carência. Tem muito ministro de louvor que não conseguiu fazer sucesso no mundo, aí precisa de uma bateria, de um contrabaixo, de uma guitarra, de um microfone, porque ele tá carente de sucesso. É dor, não é ministério. Tem muita gente ministrando que não tem ministério. Tem muita gente conduzindo igrejas inteiras que nunca foi chamado por Deus. E eu dizia para os homens, posso dar real para vocês? Tem muita gente sentada no banco das igrejas que nunca foi salvo, não sabe o que significa novo nascimento. Posso te dar um sinal da dificuldade de alguém que não nasceu de novo? Deus mostra um pecado para ele, ele não se arrepende. Você me desculpa, irmão, com todo respeito, eu não sou ninguém para julgar a sua salvação, mas eu vou dizer para você,
Se a palavra de Deus não convence você do pecado e você não o deixa, suspeite da sua experiência de fé. Suspeite. Porque pode até ser que você tenha tido uma experiência e um dia Deus tenha falado com você, mas se o teu coração dirige você do teu jeito, você pode estar a passos largos se afastando da graça de Deus. E aí não tenha dúvida que eu não sou calvinista. Não tenha nenhuma dúvida. Há uma incoerência em você acreditar que você tem uma aliança com o ser divino, mas você vive do seu jeito e está tudo bem. Porque a aliança da graça faz com que eu morra. Romanos 5. Você foi sepultado com Cristo. Como que você vive para você mesmo? Não faz sentido. Então entenda, isso daqui não é um núcleo terapêutico. Há uma espiritualidade terapêutica aqui, mas nós não estamos numa sessão de coach, de mentoria. Aqui é palavra de Deus, é obra do Espírito. Então, se você está resolvido a andar com a sua dor, vai chegar no momento que vai haver uma incompatibilidade. Sabe quando você vai perceber a incompatibilidade? Quando a sua aproximação das pessoas tornar as pessoas pior do que elas eram. Quando o seu núcleo de relacionamento começar a se diminuir tanto que só um ou outro aguenta ficar perto de você, porque você se torna insuportável. Porque pessoas cheias de graça, elas atraem, elas não expelem. Na verdade, pessoas cheias de graça, elas precisam ficar se controlando, porque senão elas perdem a sua própria vida, elas não administram mais, porque todo o tempo alguém está querendo entrar dentro da sua casa. Irmão, se você tem uma casa cheia da virtude do Espírito, as pessoas pedem para ir na sua casa, elas querem comer na sua mesa, porque a sua mesa tem graça. Porque não se pode acender uma lâmpada e pôr debaixo de uma cama, não dá. Lâmpadas brilham e iluminam todo mundo que está em volta. Quem tem graça, dá graça. Não esconda a tua lâmpada, em nome de Jesus. E o maior sinal de que você está se libertando das suas dores é quando você consegue servir. Porque para servir de verdade, ajudar, abençoar, ministrar, eu preciso me livrar de toda expectativa do que aquela pessoa vai me dar. Não é mais sobre mim, é sobre ela. Mas você realmente vai ter um sinal de que sua vida está progredindo em Deus, quando você conseguir servir alguém que é menor do que você. Aquele que você não tolera. Hoje eu estava tomando café no hotel e desceu uma moça, ela tinha uma voz de trombone, e rapaz, a voz daquela moça começou a me irritar tanto. A Gisele percebeu, ela estava sentada umas 3 mesas assim, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, meu Deus, por que a voz dessa moça está me irritando tanto? Certamente ela está me lembrando de alguma dor que eu ainda não te entreguei. Quem é, Senhor? Não falei nem para Gito, estou falando agora. Falei, quem é, Deus? Pode mandar, manda o próximo. Pode falar. Libera aí, abre a caixinha e me mostra. Tem alguém aí escondido. Não é aquela moça, é aqui. Essa antipatia voluntária por alguém que eu nunca nem conversei, não tem a ver com ela, tem a ver comigo. E é nessa hora que você pega essa pista e fala assim, tá, Deus, o que está aí? Porque eu quero morrer. É alguém que eu preciso fazer uma ligação e liberar uma palavra, eu vou ligar. Eu não vou continuar, porque caminhar com isso não me permite. Imagina se Deus me pede para ministrar aquela mulher, como que eu ia liberar a palavra, como que eu ia vestir ela? Querido, quando Deus introduzir você realmente nesse processo, essa escassez que você tem sentido hoje na tua vida vai acabar.
essa sensação de que Deus não te usa vai acabar. Mas antes que isso aconteça, você precisa dar alguns passos importantes. E o primeiro deles é o arrependimento. Arrependa-se de ocupar um lugar que te afasta de Deus. Arrependa-se de guardar dentro de você tanto sofrimento. Não é sobre mim, não é sobre esse altar, não é sobre essa igreja, é sobre você e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Coloque-se de pé comigo. Fala com o Arnaldo. Fala com o Arnaldo. Fala com ele. Feche seus olhos um pouquinho comigo. Eu sei que já são meio-dia. O almoço de domingo nos espera. Alguns de vocês têm família para comer junto. Eu respeito demais isso. Mas talvez essa seja uma manhã como aquela de Marta e Maria com Jesus, que Marta estava ansiosa e Maria tinha entendido. Tem alguma coisa aqui. Então eu convido você, principalmente se Deus está falando com você nessa manhã, deixa o almoço esperar um pouquinho hoje, por causa daquilo que Deus não quer que volte com você para sua casa. Feche os seus olhos e deixe Deus falar com você. Se você já tem clareza sobre os fardos e as dores que você tem carregado, que precisam ter um fim em você, eu já te convido para vir aqui para frente. Pode sair, devagarzinho, reverente. É entre você e Deus. Vem para cá. Não volta com isso para casa não. Continua falando com Deus, irmão. Talvez você diga assim, mas Senhor, eu não entendo o que o Adriel está falando. Eu só sei que tem alguma coisa errada comigo. Alguma coisa está estancada dentro de mim. Eu me sinto preso, presa. Venha para cá assim mesmo e traga essa angústia para o Senhor e diga: eu preciso que você fale comigo, porque eu ainda não consegui entender. Eu estou como Pedro, que o Senhor estava pedindo para dar alguma coisa para o Senhor e eu achava que eu não tinha nada, quando o que eu precisava estava dentro de mim. Espírito Santo, não há caminho que o Senhor não possa mudar. Não há realidade que o Senhor não possa transformar. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo. No altar do nosso coração há um lugar reservado para você. No altar do nosso coração há um lugar que te pertence, Espírito Santo, onde só você ministra. E quando você fala nesse lugar interior, nós reconhecemos a sua voz. Nós sabemos que é o Senhor. E é nesse lugar que nós queremos te ouvir. É essa voz que nós tanto precisamos nessa manhã.